Primeiramente, Rafael Augusto, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, e queria começar com você falando um pouco sobre a tua história, né, no beach soccer. Me passaram que você seria um dos pretendentes a ser o próximo Mão, né, substituir o Mão no gol da seleção brasileira de beach soccer, que é uma tarefa muito difícil, né? Cara, pra começar, acho que substituir o Mão é uma coisa muito, muito difícil mesmo. Eu tô buscando meu espaço. Acho que ter um próximo Mão é muito difícil. O que ele fez pro beach soccer como pessoa e como jogador é uma questão muito difícil. Mas eu tô buscando meu espaço. Sobre a questão do beach soccer, eu não tenho muito tempo de beach soccer. Eu tenho, assim, acho que desde 2011 que eu jogo. Começou meio que com uma brincadeira. Jogava aqui futebol de areia, mas não era sério. Do nada. Viram, eu tinha 17 anos, aí me convocaram para a seleção pernambucana de futebol de areia. Antes tinham muitos campeonatos de seleção. Daí disputei 3 etapas da Copa Nordeste, fomos vice em duas delas também eu fui melhor goleiro. Aí em 2012 eu já fui convocado para a seleção brasileira. Com um ano só de beach soccer eu fui convocado para a seleção brasileira, foi quando eu conheci todo mundo. Foi quando eu conheci o Mão, meu primeiro contato com o Mão. Eu fui convocado junto com o Mão e com o Fanta, que são os 2 goleiros que estão indo para as eliminatórias. E lá foi meio que um aprendizado mesmo. Fiquei como terceiro goleiro, fui convocado para o desafio contra a seleção do mundo, que tinha na época. Aí fiquei como terceiro goleiro, fiquei de fora da partida, mas foi um aprendizado. Daí eu fui evoluindo no beach soccer, fui começando a jogar campeonatos. Daí em 2013 que eu dei uma parada, voltei pro futsal, que foi quando onde eu comecei. Aí retornei em 2014 pelo Fluminense do Rio de Janeiro. Ano passado fui campeão também pelo Santa Cruz aqui de Pernambuco em uma etapa do Brasileiro. E esse ano eu voltei para a seleção de novo. E como é que foi a convivência aí com a seleção brasileira, você com goleiros mais experientes? Você acabou ficando de fora, né, do desafio contra a seleção do mundo, mas estar no grupo é sempre um grande aprendizado, né? Cara, logo na minha primeira convocação, realmente eu tinha ido sem muita pretensão de jogo e tal, porque eu tinha 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos. Foi mais a questão da convivência mesmo, de treinamento, de pegar o treinamento deles, aprender com o Mão e com o Fanta. Isso foi em 2012. De lá pra cá, foi um período na minha vida que foi de muito amadurecimento, entendeu? Quando eu cheguei eu era muito novo, foi a questão da convivência, no meu primeiro café da manhã com os caras, já foi diferente, eu já ficava olhando assim, todo mundo que eu via pela TV, tô aqui do lado dos caras, então foi assim, foi um período de amadurecimento mesmo. Hoje já é diferente, hoje eu já tô brigando pelo espaço na seleção, entendeu? Hoje já não é mais aquela questão de ir só para aprender, claro que você vai evoluindo, mas já estou buscando mais o meu espaço mesmo. Agora é interessante que você largou o beach soccer para ir para o futsal, sendo que as duas modalidades, a forma do goleiro defender é totalmente diferente. Você consegue mesclar as duas coisas? O que você aprendeu no futsal também no beach soccer? Assim, eu não acho tão diferente. O que muda muito é o piso, mas a gente traz muito do futsal. Muitos goleiros do beach soccer já passaram pelo futsal, inclusive o Mão e o Fanta, como exemplo, também já passaram pelo futsal. E eu joguei futsal minha vida inteira. Desde os 6 anos de idade que eu jogo futsal, que eu comecei no futsal, viajava, jogava e tal. Daí quando o beach soccer entrou, foi que eu dei uma parada no futsal. Mas aí quando foi em 2013, as coisas no beach soccer não andaram tão bem pra mim. E eu recebi a proposta aqui do Sport Recife, para jogar futsal. Aí eu voltei. Mas pra mim a questão de conciliação é muito tranquilo. É só você treinar que não faz muita diferença não. Agora é interessante que você falou sobre o piso, né? O piso do beach soccer, ele já é feito meio que para atrapalhar um pouco a vida do goleiro, né? A bola sempre desviando, sempre tendo que fazer defesa de reflexo, muitas vezes improvisar as defesas. Rapaz, vocês não têm vida fácil no beach soccer não, hein? Justamente, a gente como goleiro, assim, a gente brinca que às vezes não precisava nem ter goleiro, né? Porque o esporte em si é feito para fazer gols, é para ter gols, quanto mais gol, melhor. Mas a gente que é goleiro, por outro lado, a gente não quer isso. A gente quer estar sempre trabalhando para não tomar os gols. A questão do piso é muito complicado, sim. A areia é pesada, você cansa mais. Tem a questão da bola também, que é leve, varia muito. A questão de quando pega na areia, a gente nunca sabe para onde é que vai.
Mas para isso que existe o nosso treinamento. Na seleção nós temos o treinador de goleiro Erasmo Serafim do Espírito Santo, que ele é ele é um excelente treinador de goleiro, um dos melhores com quem eu já trabalhei. E eu acho que por dia, assim, eu acho que a gente pega ele dá mais de 200 chutes para cada goleiro. E é assim que vai no treinamento. Cada vez mais treinando para quando chegar na hora do jogo a gente tá preparado. E como é que é essa história, né? A gente sempre fala que o goleiro, ele é meio que o antagonista do jogo, né? Ele é aquele que tá justamente fazendo o contrário, que é para não tomar gols, né? E no beach soccer, então, que como você falou, que quanto mais gols melhor, é meio que uma função ingrata, não? Para falar a verdade, pro público é meio que ingrato. Mas pra gente, a gente pensa totalmente diferente. A gente não quer ser só o antagonista, a gente quer ser o protagonista também. A gente quer participar do jogo. Contanto que o time ganhe, mas a gente quer participar. A gente não quer deixar fazer gols. Independente se o público quer ver gols, a gente não vai deixar de jeito nenhum. Agora, você foi campeão da Copa Mercosul na Argentina e mais 2 torneios contra a seleção argentina, na seleção argentina e contra o Paraguai também. Como é que foi para você jogar contra os rivais sul-americanos, né? Participar, estar ali perto, vendo o clima de tudo que está acontecendo. Porque jogar contra sul-americano nunca é fácil, né? Em Brasil e Argentina, até no cuspe à distância, solta fogo, né? É, isso aí. Esses 2 torneios foram dois quadrangulares que a gente fez logo depois dessa minha convocação no desafio contra a seleção do mundo. E foi quando eu estreiei na seleção jogando. Na primeira viagem para a Argentina foi eu e o Mão. Daí eu fui reserva do Mão, mas no jogo contra o Paraguai eu estreiei. Foi a primeira vez que eu entrei na quadra com a camisa da seleção. Assim, é difícil. Na final a gente pegou a Argentina, isso em 2012. E eu conto essa história para todo mundo, porque, tinha 18 anos e na hora que a gente foi cantar um hino, a gente viu a torcida argentina toda de pé vaiando o hino brasileiro, e daqui a pouco quando foi cantar um hino da Argentina, todo mundo pulando e tal. E isso meio que mexeu comigo. Não é fácil, mas é uma coisa que é gostoso, é prazeroso no esporte, entendeu? Você vê aquilo, você vivenciar, você jogar um Brasil-Argentina. Então, assim, para mim foi tudo questão de aprendizado, mas eu vou levar pro resto da vida isso comigo. Agora é interessante, né, que muitas vezes, principalmente nós comentaristas, quando falamos de futebol de campo, a gente fala que alguns jogadores às vezes estão com o corpo mole para jogar na seleção, muitos não querem jogar na seleção, mas quando a gente vê os outros esportes, até o futebol, o futsal, o futebol de areia, como é o que você joga, jogar na seleção é outra coisa para o atleta, seria o ápice para o atleta. E como é que foi a sua sensação quando você chegou na seleção, que você viu, olha, eu tô na seleção brasileira, seleção do meu país, representando o meu país? Cara, a primeira vez, eu meio que não esperava muito, mas a sensação de você representar um país, eu não tenho o que se falar. Eu não, independente de quem não gosta, de quem não tá na seleção, para mim é um orgulho imenso. Defender o país onde eu moro, representar uma nação, para mim é a melhor coisa do mundo. Para mim, para minha família, então a alegria até hoje. Qualquer convocação para qualquer campeonato, qualquer período de treino, para mim é uma alegria enorme. Não tem o que se falar. Agora, você jogou beach soccer em 2 equipes muito grandes, né? Jogou no Santa Cruz, onde você foi o melhor goleiro de uma das etapas do Brasileiro. Eu queria que você contasse primeiro sobre essa sua passagem no Santa Cruz. Ser melhor goleiro no beach soccer, que a bola tá sempre desviando, não é para qualquer um, não. Eu comento muito isso. Jogar no Santa Cruz é difícil, porque é um clube de massa. Por mais que o beach soccer não tenha a mídia toda que nem um futebol de campo tem, mas a torcida cobra também. Tipo, se vê uma matéria na internet, Santa Cruz perdeu, ele já procura saber quem são os jogadores para cobrar, essas coisas. Jogar no Santa Cruz é sempre muito bom. Essa competição com o primeiro goleiro, assim, prêmio individual, claro que é bom, mas eu me preocupo mais com o prêmio coletivo. Eu acho que não adianta de nada eu ser melhor goleiro e o time não ser campeão. Graças a Deus a gente foi campeão. E é isso, não tem muito o que explicar. O prêmio individual vem com dedicação, com treinamento, e é isso que eu busco todos os dias. Buscar sempre treinar mais, buscar sempre me dedicar, querer sempre algo mais. Então, esses prêmios individuais vão vir com a consequência do trabalho. Agora, é interessante, né, que o Santa Cruz tem uma massa que acompanha tudo, né? E você jogou também no Fluminense, né? Outra equipe de massa. Como é que foi essa experiência? Isso, o Fluminense meio que abriu as portas para mim. Eu sou muito grato com o Fluminense.
Aí no Rio, o Fluminense, quando eu fui jogar, tinha uma parceria com uma escolinha muito, muito renomada de beach soccer, que é o Geração, que é uma escolinha que está na praia de Copacabana, na frente do Copacabana Palace. E foi na época que eu tinha meio que me afastado do beach soccer, estava só no futsal, foi quando o Fluminense me procurou, entendeu? Algumas pessoas do beach soccer do Fluminense me procuraram, dizendo que tinha interesse que eu jogasse pelo Fluminense. Então, eu sou eternamente grato a eles, porque foi eles que abriram as portas para me voltar para o beach soccer. E hoje eu estou na seleção, querendo ou não, por causa do Fluminense. Sou muito grato àquelas pessoas do Fluminense, as pessoas do Geração, que tinham uma parceria. E é que eu falo, a alegria de jogar num time de camisa, num time de massa, é muita, é muita. Jogar pelo Fluminense, defender aquelas cores. Hoje eu posso te dizer que, independente, eu gosto muito das cores do Fluminense e eu prezo muito por elas. Agora, atualmente você foi campeão pelo Pedro Canário do 16º Campeonato Estadual de Beach Soccer do Espírito Santo, que foi em Cariacica e levou o prêmio de revelação também. Rapaz, sua fase tá muito boa, hein? Graças a Deus que a fase tá boa. Tem que aproveitar essa fase, né? Às vezes, assim, até o pessoal fica meio que confuso, porque tantos times, porque o Beach Soccer proporciona isso, né? Tem um campeonato aqui, a gente vai, acerta com o time, joga, tem outro campeonato, a gente vai, acerta. Esse campeonato capixaba é um dos melhores do Brasil. Por quê? Porque é um campeonato que não é só de uma semana, que nem os outros, é um campeonato de um mês, jogo todo final de semana. São todas as cidades do Espírito Santo que participam, tanto na fase seletiva como na fase final. Então, para mim foi muito importante. Eu fui jogar pela cidade de Pedro Canário, que é uma cidade interior, uma cidade pequena. Daí montaram um time bom e a gente foi chegando, até a final. A final aconteceu no dia, se eu não me engano, acho que 11. Daí foi uma partida contra a Vila Velha, a equipe do Mão. O jogo muito bom, muito acirrado. Foi para os pênaltis. Nos pênaltis eu pude defender um. Foi quando a gente saiu com o título. E é isso. Estou muito feliz até agora, comemorando muito essa final do Capixaba, esse campeonato, porque é um campeonato muito difícil. E quanto a ter sido revelação, é isso que eu falei antes, é dedicação e trabalho. Trabalhar cada dia mais. Agora é interessante que você marcou um gol da sua própria área. Que façanha, hein, rapaz? Cara, hoje no beach soccer não é uma façanha assim tão, digamos que uma coisa tão inesperada, porque cada dia os goleiros estão treinando mais, porque pelo fato de areia ser mais pesada, então se o goleiro sabe trabalhar com o pé, sabe jogar bem com o pé, é 5 contra 4, né? Um jogador a mais. Então vai dificultar muito pro time. Então a gente treina cada vez mais, não só eu, como todos os goleiros estão treinando. E acertar que é difícil, mas graças a Deus eu consegui. Já tenho alguns na minha carreira também, e se Deus quiser, treinar para ir fazendo cada vez mais. Vai ser que nem o Rogério Ceni, fazer tantos gols quanto ele no beach soccer, ou tá satisfeito com o que você fez até agora? Cara, comparar com o Rogério Ceni, tem mais de 100 gols na carreira, não dá, né? Mas eu quero fazer o meu bem feito, contanto que não deixe passar nada lá atrás, o que vinha é lucro. Agora eu queria que você falasse, para finalizar um pouco, né? Você disputou o campeonato capixaba pelo Pedro Canário. Voltando a falar do capixaba, é interessante que no beach soccer o Espírito Santo tem uma tradição enorme em formação de times, em ser base de seleção brasileira, em ter uma das melhores seleções. E no campo não acontece esse tipo de coisa. Lá no Espírito Santo, o foco é mesmo para o beach soccer, como parece, olhando de fora? Assim, sempre foi meu sonho jogar esse campeonato capixaba de beach soccer, porque todos os jogadores de beach soccer sabem o quanto é importante, até para a questão de currículo mesmo, você jogar o capixaba, você disputar. Eu passei pouco tempo lá, passei um mês e pouco lá em Pedro Canário. A questão que a gente vê de dificuldade no futebol de campo é questão de administração de time, não tem muitos investidores. Quanto ao beach soccer não precisa de tanto investidor, mas a galera dá um apoio a mais. Tem a arena lá em Cariacica, todos os jogos com a arena lotada, o pessoal prestigia mais. Não sei o que acontece com os jogadores, mas no beach soccer, os jogadores do Espírito Santo são sempre os melhores, teoricamente, estão sempre no topo. Mas é isso, não consigo decifrar o que acontece, mas é uma pena, porque o Espírito Santo é um estado que é muito bem localizado no país, né? Poderia estar muito mais times aí na Série A, B, C e D do brasileiro. Mas a gente torce por isso, para estar sempre evoluindo. E no beach soccer não tem o que se falar. Os jogadores de beach soccer do Espírito Santo são realmente diferentes. Temos o melhor do mundo hoje, que é o Bruno Xavier. O Mão, que é o melhor do mundo também.
é do Espírito Santo, tivemos o Buru já, e entre outros jogadores, de Bruno Malias, e etc. Então, no Beach Soccer é um lugar aqui para servir de exemplo para os outros. Rafael, eu te agradeço muito a participação aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Muito legal esse bate-papo, foi muito bom conhecer a sua história aí e te torcer por mais convocações na seleção brasileira. E quem sabe você consiga aí fazer valer o seu sonho de substituir o Mão e ser um grande goleiro da seleção brasileira. Eu que agradeço aí a oportunidade e queria deixar bem claro aí que a seleção brasileira vai disputar as eliminatórias aí. Eu fui cortado, mas queria pedir a torcida de todos aí para acompanhar as eliminatórias da Copa. Valeu, Rafael. Grande abraço. Valeu.